falar um pouquinho também da dor ali, e acho que você começar a pensar na dor do cliente ou do mercado-alvo, antes até do que você pensar na técnica que você vai usar para resolver. Eu acho que isso é algo que é muito difícil para quem eu acho que é uma pessoa técnica, né? Porque às vezes você se apaixona pela solução e não pela dor do cliente. E aí isso pode ser talvez um dos principais fatores que a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande de startups de deep tech, né? Você fica muito ali apaixonado pela técnica, pela solução em si, mas você não tem essa aderência da solução com a dor do cliente em si. E pensando na robótica, né, eu acho que essa ideia de você vender robô para o mercado brasileiro hoje, para a gente, continua sendo um desafio que a gente vai desbravando, porque a gente tem acho que um histórico muito pequeno de utilização de robôs, né? A mão de obra brasileira ali, ela é majoritariamente pessoas, né? Então, mesmo trabalhos extremamente repetitivos, que são chatos, que machucam a mão de obra, que acabam levando ao burnout, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, que são classicamente trabalhos muito ali fáceis de você automatizar e trazer a robótica para resolver isso. Você acaba tendo no Brasil essa opção de utilizar a mão de obra humana. E aí a gente acaba ali prejudicando muito toda a mão de obra que a gente tem. Então eu diria assim que a dificuldade que a gente tem é quando eu chego para a indústria e falo assim, cara, vamos colocar um robô aqui para fazer. Ele pensa no robô do Exterminador do Futuro. Ele não pensa no robozinho que vai estar levando a carga de um ponto A para o ponto B. E essa é uma dificuldade que eu acho que para a inteligência artificial você encontra também, né? Você vai falar de IA, a pessoa vai pensar no chat GPT, né? Ou no Gemini. Ele vai pensar na solução específica que você está levando para ele. E eu acredito que essa jornada de empreender nesse mundo de inteligência artificial passa muito pela essa divulgação, passa muito por você... mais ou menos você está doutrinando o seu próprio público e os seus clientes para poder saber que ele realmente precisa daquilo para resolver uma dor que ele tem. Eu acho que é isso que eu acrescentaria um pouquinho ali na resposta. Você adressa no mercado, né? Você está falando de dor, você está falando de uma necessidade de alguém que não necessariamente está preocupado em nada. Eu acho que no final da brincadeira, eu acho que o Pedro já falou isso, mas vou só reforçar aqui para mim. Se você pensar na IA como uma ferramenta, e se eu chegar e tentar vender uma solução, tentando vender uma chave de parafuso, não tem muito sentido, né? Então eu vejo que no final do processo, todo mundo está falando de dor. Dor de quê? Dor é onde você tem um mercado. E o que é o mercado? São pessoas que precisam consumir. O mercado é uma troca. Eu pago dinheiro por algum serviço, por alguma mercadoria, seja ela qual for. À medida que você chega e diz, bom, eu identifiquei uma dor, isso significa que eu estou identificando uma necessidade do mercado que pode ser uma inovação, mas que pode também ser uma disrupção. A diferença é gigantesca. Uma inovação é você tentar fazer o que o Pedro falou. Chega, gera alguma coisa e você tem que ensinar a pessoa que aquilo é importante. Isso tem um custo extremamente absurdo. E quando você acabar de gastar todo o dinheiro que você tem para se transformar na referência, vem um segundo cara, que o mercado já entende qual é a solução, entende que aquilo ali é uma solução para uma dor, e o cara entra sem usar o mesmo marketing que você. Então tem que ter muito cuidado com esse processo. Inovação para mim, eu sinceramente, eu tomo muito cuidado. Não estou dizendo para não fazer, mas tome muito cuidado. Por quê? Ela tem no seu bojo o custo de treinamento, o custo de educação do que você está chamando de mercado. Quando você fala de disrupção, você está falando de uma coisa mais palatável. Então, eu gosto de falar quando estou fazendo uma palestra, dizer o seguinte: o primeiro Uber que apareceu aqui no Brasil, ele não cobrava, pessoal. A única coisa que ele fez foi, você em vez de sair na rua, esticar o braço, ou você ligar para uma call center e pedir um táxi. Oi? Muito obrigado. Você pegava um app, teoricamente as pessoas já sabiam usar, e chamava o táxi. No caso, um táxi especial, que te tratava direitinho,
te dava copinho de água e que te dava balinha. Era assim que começou o Uber. À medida que as pessoas começaram a sentir uma dor de, uau, eu fiz uma corrida de um ponto A a um ponto B, deu 65,10 e o cara não tinha troco, as pessoas começaram a aceitar o pagamento do cartão de crédito. Disrupção é isso. É você ver que existe uma dor, existe uma necessidade de algo se transformar, aonde você vai gastar muito pouco para ensinar. Você não precisou ensinar minha mãe nem minha avó que pegar táxi é alguma coisa levada do ponto A ao ponto B. A única coisa que eu tive que ensinar para ela é que existia necessidade de deslocamento, existia essa dor, só que agora ela tinha uma terceira opção. Em vez de ficar molhada lá embaixo, chama nesse app. E à medida que a coisa vai andando, você vai ver que toda vez que eu faço uma tecnologia nova, eu acho que todo mundo poderia sacar aqui que o iPhone 17 que está aparecendo aí, já existe lá programado, pelo menos eu estava lá na Apple e dar uma olhadinha, já existe o Apple 21. Por que não lança o 21 e esquece o 17? É porque existem janelas de entendimento. Se você começar a lançar coisas pulando essa janela de entendimentos, você corre o risco de gastar dinheiro ensinando o porquê que você não quer, em vez de você vender aquele upgrade que é tão necessário para o cara. Então, nesse ponto, voltando à IA, a IA tem a capacidade de pegar e acelerar determinados processos. Então, você tem que usar, na minha visão, a IA para pegar uma dor de algo que as pessoas têm como necessário. Você tem um TAM, né? Um Total Addressable Market, um mercado que você consegue tocar, que você sabe que você pode disruptar. E para disruptar, você vai usar IA. E neste caso, você tem um bom negócio. Porque aí você vai usar uma inteligência de tecnologia aliado a um bom marketing que vai explicar, olha, eu resolvo isso melhor. E talvez até um preço mais significativo. Não necessariamente mais barato. Às vezes, significativo pode ser até um pouco mais caro. Você tem conforto, né? Você tem uma capacidade de ter algo melhor pelaquilo que você está pagando por mais 5 centavos. E ele não necessariamente é mais barato, pode ser até o dobro, dependendo do que você quer. Então, na hora que você usa IA, para mim, é a hora que você deveria pegar este conceito, dessa parte de tecnologia, entender a dor, né? Eu estava falando com o pessoal aí de advocacia. O cara é um advogado, ele entende que existem dores. E aí ele começou a fazer uma aceleração da tecnologia em relação a uma dor que existe dentro do escritório. E aí ele já está lá falando de quase R$1 milhão de faturamento. É óbvio. O cara que usava tinha que pegar, abrir o Word, pegar aquela brincadeira, conferir, começa a usar alguma coisinha, acelerou, o cara quer pagar. É uma dor exequível. Precisa ensinar o advogado o que ele precisa fazer? Não. Precisa gastar ensinando ele a fazer? Não. O negócio está lá parado? Tá. Então, assim, na minha visão, e eu não quero brigar com ninguém, ficar correndo atrás de inovação, e aí eu vou diretamente com o Pedro, é coisa de universidade. Universidade, isso eu falei até na aula do professor Leonardo, às vezes, botar uma solução no mercado não significa usar o Raspberry Pi número 5 com 16 GB. Talvez o Raspberry Zero funciona. Às vezes o S4 da Samsung que está jogado lá no canto, ele é suficientemente bom para você comprar 100, 200, fazer teu MVP, testar o teu mercado, botar dinheiro no bolso e se financiar, que vai te levar a uma outra pergunta que a gente tem aqui. Mas eu espero que eu tenha explicado o meu ponto de vista. Não estou discordando de ninguém aqui, eu só estou dando o meu ponto de vista, tá legal? Do que é uma dor de mercado, que já foi comentado, entra no processo natural de começar a fazer o desenvolvimento de uma solução. Quando nós começamos esse processo agora de desenvolvimento de uma solução, eu começo a perceber que eu sozinho, enquanto fundador, não consigo executar todos os papéis de uma empresa, naturalmente. Exceto, eu sei que tem as discussões agora da primeira empresa bilionária, isso pode até ser uma discussão que acho que vocês podem, enfim, debruçar um pouco mais da primeira empresa bilionária que vai surgir, de uma pessoa só que vai executar por conta dos algoritmos de IA, mas naturalmente é uma tendência nós procurarmos alguns sócios.
para fazer e cumprir esses papéis diferentes dentro de uma empresa. Naturalmente, as pessoas que estão aqui escutando vão tender muito a se tornarem CTOs, por exemplo. Alguns, beleza, que eu tenho um perfil um pouco diferente, consigo comunicar um pouco mais, vou querer ser um CEO, por exemplo, de uma empresa. E aí eu queria escutar de vocês, porque eu sei que essa parte aqui é uma que gera muita discussão quando você está tocando uma empresa, que é como é que eu faço para, dentro do evento aqui inclusive, dentro do próprio Conecta Ceia, eu sei que eu quero empreender, como é que eu faço para encontrar um bom sócio, como é que eu faço para perceber às vezes esse perfil complementar ao que eu tenho, e até mesmo já emendando aqui nessa terceira pergunta que eu tinha colocado, mas nós sabemos que hoje o papel do CTO tem mudado um pouco, que não é somente o CTO que faz tecnologia dentro da empresa, né? Às vezes o CEO já sabe o que é inteligência artificial, cada uma das pessoas da empresa, a pessoa de marketing já entende mais o que é inteligência artificial. Eu já vi equipes de marketing que colocaram inteiramente como responsabilidade daquela equipe o desenvolvimento de algoritmos de IA, não ficou terceirizando para depois uma equipe de tecnologia fazer algo e depois fazer a transferência de conhecimento. Enfim, eu queria que vocês debruçassem um pouco mais como é que vocês enxergam essa organização dentro de uma empresa quando eu estou no estágio inicial, que é o que principalmente nós temos aqui, tá bom? E como é que eu posso aproveitar, inclusive, esses eventos, isso aqui que eu estou participando hoje, para fazer a identificação e encontrar esse bom sócio para a minha empresa. O André, como sócios ali, co-founders desde o começo, né? Acho que são pessoas que acho que contribuem bastante com visões ali que, em algumas questões, nós temos visões muito bem alinhadas ali no propósito da empresa e como a gente pode escalar, mas eu acho que está sempre um desafiando o outro com proposições que, poxa, abrem a nossa visão para a gente não ficar também naquele tunnel vision, que todo mundo concorda, é sempre daquele jeito e é só uma forma, né? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante. E eu acho que o terceiro ponto, e aí pensando mais numa empresa de deep tech, né? Como robótica é um setor muito multidisciplinar, o que a gente teve também foi que cada sócio tem uma especialidade muito específica, que é muito difícil você achar uma pessoa que sabe tudo aquilo que os três conseguem fazer, né? Então a minha especialidade sempre foi de software para robótica, o Matheus é um cara muito de hardware, de manufatura, o André é um cara que conhece, talvez um dos caras que mais conhecem de bateria ali, de powertrain, de veículos elétricos ali. Então a gente foi montando esse time ali muito específico. Eu acho que isso ajudou a gente a criar produtos ali bem inovadores desde o começo. A gente tinha pessoas com especialidades bem específicas ali, né? Com ali pontos fortes muito bons. Eu acho que um ponto negativo, e aí é uma dica que eu deixo para vocês que a gente sofreu na pele, como eu falei aqui, são 3 pessoas técnicas, né? Faltou a pessoa do business. E eu acho que isso na parte das empresas de deep tech é o que mais acontece. Vocês vão aqui encontrar muita gente que, pô, esse cara é muito bom na parte de NLP, esse cara é muito bom de visão, vamos montar a empresa. Pô, quem vai fazer o comercial desse negócio aí agora? Como é que você faz essa solução para transformar em produto? Então eu recomendo também vocês terem esse perfil, é tão importante e em alguns casos é mais importante que a parte técnica, né? Acho que a gente conversou bastante sobre isso na hora de identificar a dor do mercado e na experiência que eu tenho conversando com algumas empresas de deep tech, é algo muito comum de acontecer. Hoje todo mundo fica empolgado com o produto, pô, que legal, olha só que legal, olha a demo, que massa, e aí você fala, pô, quem vai pagar por isso agora? Quem que vai vender? Quem que vai vender isso? É outro problema ainda, né? Não tem o cliente, não tem o vendedor também, aí complica. Mas eu acho que eu deixaria esses 2 centavos ali também. Muito bom. De conselho. Pegando o que o Pedro falou, né, de colaborador e sócio, há uma diferença muito grande de quem funda a empresa, ou seja, seu sócio, e o papel desta pessoa dentro da empresa. Então a primeira coisa que você tem que entender é que sócio é aquele cara que vai contribuir financeiramente e vai estar de alguma maneira trabalhando contigo na mesma quantidade e dedicação àquela diversão chamada empresa. Empresa, na verdade, é uma união de pessoas, colaboradores ou sócios, que no final da brincadeira trocam entre 8 a 10 horas por dia para trazer dinheiro para uma família. É esse o teu objetivo. E isso tem que ser de uma maneira ética. Então, se você tem um sócio que, por ser sócio, pode fazer o que quiser como executivo,
e ele não ser demitível, isso você tem um grande problema. Você pode ter 3 sócios que fundaram, mas na prática você pode e deve demitir se ele não contribuir com a meta da empresa. E isso é que eu acho que o Pedro falou e que eu só estou tentando reforçar. Entendeu? Vou também reforçar o seguinte: quando você monta uma empresa, é um casamento sem sexo, pessoal. Então trata de arrumar... Tesão. Isso. Trata de achar uma diversão que é fazer a coisa acontecer. Sair do outro lado. Você vai trabalhar, e aí usando o que o Pedro falou, eu não me lembro se foi o Lucas, não pode tirar férias quando você tem uma meta para cumprir. Não tem sentido. Se ele é teu sócio, ele tem que estar imbuído do mesmo propósito. Pode ser que ele esteja cansado, hoje, amanhã, ele vai descansar para que você possa, na verdade, usufruir da cabeça dele para chegar naquela meta. Mas se você estiver ralando que nem um doido, não importa qual é a tua área, e o cara decidiu ir para Paris passar um mês sem atender telefone, ou então que ele vai, e aí parece que eu estou sendo maluco, mas eu tenho certeza que eles vão achar que eu não sou, ele só trabalha de 9 da manhã às 5 da tarde. É melhor ele ser colaborador. Ele botou dinheiro, ele é sócio, tem um percentualzinho lá, vai ser diluído como qualquer pessoa, mas quem vai amealhar toda a parte de dividendos grossos, que vai crescer com a empresa, esse cara não pode ter horário. Ele tem que estar se divertindo com você. A terceira coisa que eu acho que eu gostaria de complementar, que é o seguinte, pessoal. O Pedro falou uma coisa que toca muito. Eu sou judeu, tá? E no judaísmo existe uma frase muito grande quando você vai procurar um sócio. O sócio bom, aquele que é o sócio que vai discutir contigo. Porque colaborador você manda embora, que nem ele acabou de falar. Tá trabalhando, não cumpriu meta, o salário é bom. E aí tem mais essa, né? Quanto maior o salário, mais fácil de mandar embora. Porque tem um monte de gente querendo entrar. Salário baixo, eu não quero entrar. Mas se você aumentar muito o salário do colaborador e ele não quer trabalhar, cara, é fácil. Porta da rua, serventia da casa. Simplesmente assim. Arruma outro. Agora, um sócio, ele tem que ter 3 características na religião judaica. Quando você testar a raiva, ou seja, kas em hebraico, essa raiva tem que ser focada no problema. Quando ele fala da família, você não pode ser sócio do teu irmão se ele em algum momento vai dizer, mas teu pai fez isso para você e não fez para mim. Isso não vale. Eu estou num negócio. Eu tenho que discutir um negócio. Eu posso cair na porrada com meu sócio pelo bem da empresa. Então isso é raiva. A segunda é se você bebe com teu sócio de alguma maneira, quando ele beber demais, ele não pode estar de alguma maneira se alterando com você, nem com a ética da empresa, nem com a sua família. Na verdade, ele não devia nem beber demais. Ele devia saber que na hora que ele bebeu, chega, tá bom, eu tenho que voltar para casa. E a terceira é o que o Pedro falou. Disputa de dinheiro é a pior coisa que existe. A pessoa que tem mágoa por dinheiro, que não sabe ceder quando é importante e que não sabe, de alguma maneira, cobrar, que é o dinheiro, ela não serve para ser teu sócio. Não é um jogo de você tem que me bancar porque eu sou teu sócio. Não, é fazer a empresa funcionar, é saber que eu trabalho, eu tenho 30%, e essa é minha responsabilidade, que eu botei dinheiro lá, estou trabalhando para a empresa colocar, é isso que eu quero como diversão. Você tem 70% e está tudo bem, pessoal. Se você quiser, salva dinheiro e compra um pedaço. Se torna mais sócio. Acorda mais cedo para fazer isso. Tenha mais responsabilidade. Porque sócio, na verdade, eu estou até um pouco me citando, mas vamos lá. Sócio, no final, brincadeira, é o líder que vai estar junto contigo, levando um grupo de pessoas para um determinado fim, que no final da brincadeira é alimentar a tua família. Se você não tiver essa consciência, sai fora.
E mesmo em sócios iguais, eu tenho 50, ele tem 50. Alguma hora, tem que ser líder. É um CEO, esse papo de co-CEO é bullshit. Porque no final da brincadeira eu tenho que chegar lá na hora e dizer assim, é assim. Eu acredito que é assim. Se quiser me destituir, a gente vai destituir depois de passar um ano, segundo o nosso contrato. Mas não dá para ficar discutindo relação, até porque é um casamento sem sexo, tá legal? A cada minuto. Você não pode ficar chateado porque o cara disse, vamos comprar esse determinado equipamento porque eu quero fazer isso e eu estou antevendo essa venda. Se ele tem número, se ele provou que o número existe, não adianta, tem que executar. Faz sentido? E eu acho que no final da brincadeira, eu vou dizer uma coisa que aí é minha pessoa, tá? O bom sócio, ele tem que ter feito algum esporte na vida. Não importa qual esporte, mas ele tem que ter feito um esporte. Foi um esporte. E assim, mesmo que você não tenha feito, mas você tem que saber o valor do esporte. O esporte traz você uma coisa chamada disciplina da execução. Tá ok? Eu não sei se cada um aqui fez ou não algum esporte. Pode ter feito judô, fazer sinuca, mas a disciplina da execução é a primeira grande qualidade que você tem que ter para ser o sócio, para ser o líder. A segunda garantia que você tem que ter é que se você é um esportista, se você tem algum esporte, mesmo que seja beach tennis, eu gosto de beach tennis, você tem que entender que existe uma técnica, existe uma ordem e existe uma outra coisa. Tá frio, né? Não vou sair da cama. Ninguém pensa assim se gosta de jogar beach tennis. Ninguém pensa assim se gosta de nadar. Minha mãe, quando eu era mais novo, eu sou jogador de polo aquático pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Eu já fui seleção carioca e já fui seleção brasileira. Era a coisa mais gozada que tinha, eu acordar às 4h30 da manhã e minha mãe diz assim, Arnaldo, tá chovendo. E eu chegar para ela e falar assim, mãe, eu vou ficar molhado do mesmo jeito. E eu quero nadar. Eu quero fazer isso. Então, assim, eu recomendo muito que vocês tenham esse espírito esportivo ao montar um negócio. Poxa, mas é assim? Demora 6 meses para achar, pelo amor de Deus. Esse número que ele falou de 95 de natimorto é pior. De 100 empresas no Brasil que abrem, 5 duram o primeiro ano. Se você pegar esses 5 e levar mais 5 anos, só uma, é muito pouco. E a única razão disso acontecer é que o cara não acorda às 4h30 da manhã e diz assim, tá chovendo, eu vou nadar e foda-se. Isso é importante, sabe? Você tem que gostar muito. Poxa, não tem muita diferença entre eu e ele. Só que ele foi fazer um negócio que ele acreditava. Eu fui fazer o meu negócio. Eu achava que vender coisas do Enjoei era tudo legal. Era isso que eu queria fazer. Eu acordava de manhã pensando como é que eu ia fazer. Ele foi fazer uma outra área. São paixões. Por isso que eu digo que é um casamento sem sexo. Você casou com a tua empresa, você gosta de fazer aquilo. O dia que você não gostar, é fácil. Chama alguém, avalia e pede para sair. Você vai estar fazendo um bem desgraçado para todos os colaboradores que estão contigo e que estão confiando que aquela empresa vai ser sustentada por dessa família e dele. Eu acho que é isso que eu queria falar. Um abraço, pessoal. E naturalmente todo mundo começa a empreender muito pensando por conta disso, tá? Naturalmente, igual eu falo do Arnaldo, Pedro citou isso também, então enfim, é um ponto que permeia toda essa jornada de empreendedorismo. E quando a gente fala de dinheiro, tem 2 dinheiros ali que a gente ouve falar, né? O dinheiro que o cliente paga pra gente e o dinheiro que a gente faz de captação de investimento para acelerar o desenvolvimento da minha startup. E esse é um tema que, em especial, aqui a gente tem falado muito, porque é uma coisa que eu vejo muito com as turmas mais novas do bacharelado, outros pesquisadores do CEIA, que é, cara, como é que eu vou saber qual que é o momento certo de eu fazer uma captação
como é que eu vou saber se eu estou indo muito cedo, muito antes? Como é que eu vou saber quantos % faz sentido eu entregar para esse meu possível sócio, né, que eu vou estar fazendo essa captação? E aí eu queria ouvir de vocês, que enfim, naturalmente já tem mais experiência nesse mercado, de qual que é o momento de fazer captação, como eu vou saber com quem eu faço essa captação e quanto que eu vou saber mais ou menos, eu sei que isso varia muito, mas se eu estou fazendo um bom negócio ou um mau negócio. Eu acho que você falou a coisa certíssima. O dinheiro entra por empréstimo do banco, por vendas e por equity. E o dinheiro mais caro é o equity. Porque na medida que você traz um sócio, e financeiro ainda, e aí ele não está no dia a dia, ele só olha a planilha, dependendo de quanto que ele vai pegar, a tua vida vira um inferno. Porque o cara quer o retorno. Então, todo investidor que põe dinheiro na tua empresa, uma hora ele vai querer, não tem almoço grátis, ele vai querer o dinheiro de volta, porque faz parte do jogo. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter noção é, maravilha pegar dinheiro, vai depender de cada negócio, se é intensive capital, você tem que pegar dinheiro, porque às vezes você quer fazer um produto, né, que nem esse cara que fez, não sei como é que eles fizeram, eles foram na raça, mas não tem jeito. Você tem que, para vender o produto robô, você tem que fazer e demora, até para botar no mercado, demorou quanto tempo, né, Lucas? Foi 5 anos. Aí quem que vai sustentar nesses 5 anos? Então, vai depender do negócio. Tecnologia é uma coisa mais fácil, porque você está ali resolvendo um problema, você já pode ganhar o dinheiro no final do mês. Então, eu acho que a principal lição que eu tive, primeiro, você tem que saber muito bem puxar a capivara como é que se diz? Dos investidores, né? Porque às vezes é o cara, que nem a gente abriu capital, só uma historinha aqui, long only, não, eu vou ficar bem, não, eu vou ficar, aí teve uma crise de mercado, aí não tinha como ele ficar 5 anos, ele vendeu e a ação foi para baixo, entendeu? Então, tem um outro, mas vamos falar bastante aqui sobre mercado de ações, mas essa coisa de investimento é muito importante. E aí tem que, de novo, eu sempre olho para esse aspecto pessoal, o teu. O que você quer fazer da tua vida? Você quer fazer um negócio, crescer e tal, então você vai ter que trabalhar, né? Você precisa de dinheiro, e você vai ter que pegar dinheiro do investidor, você vai ter que escutar o cara, você vai ter que atender, você vai ter que, né? Então sempre, qual o grau de liberdade que você quer ter na tua vida quando você for empreender? Porque a hora que você quer fazer alguma coisa muito grande, né, vai precisar mais dinheiro, aí você vai ficar mais refém do cara. Então, eu acho que aqui todo mundo, né, trabalha na área de tecnologia, começar com uma coisa menor, para você ir entendendo o que fica fácil para vender, emitir a nota fiscal, porque a coisa do empreendedorismo tem que emitir nota fiscal, no sentido fazer o certo e de entrar o dinheiro, que esse é o dinheiro que inclusive vai ser mais fácil de captar investimentos se você tiver nota fiscal emitindo, porque o cara vai perguntar, e aí, mas você já tem cliente? Então, empreendedorismo a primeira arte que você tem que saber é vender, né? Você pode ter um negócio, um cara técnico, mas você tem que ter essa expertise de vender e saber esse processo, porque esse é o principal dinheiro que você vai ter e é o principal valor que você vai ter da tua empresa, que é o dinheiro que a tua empresa gera alguma coisa para alguém, e quanto mais fácil esse valor gerado for visível para o cara, mais o dinheiro vai entrar e mais você vai ter, mais fácil você trazer outro investidor para também aportar dinheiro. Então, o momento, pessoal, vai depender, né? Daí tem que conversar muito, porque cada um tem o seu momento, que nem aqui, né? O Lucas teve que pegar dinheiro logo no começo. Porque senão, né? E aí tem que ter resiliência, porque senão ele não ia esperar. Então aqui tem um exemplo aqui, pessoal, uma inspiração, Lucas, fazer hardware no Brasil só sendo do Ceia, né? Louco, né? Tá aqui, propositivo, e porque tem uma rede de suporte, porque ele também não iria conseguir fazer se não tivesse o Ceia, se não tivesse os sócios dele querendo fazer. Ele vai dar uma porrada, mas tem que ter calma. E é isso que às vezes no investimento,
quão depressa se você quer ir. E a outra, tem muitas dicas aqui, né? O cara vai te dar muito dinheiro se você não tiver pegado ao dinheiro, porque ele vai estar interessado em fazer o negócio acontecer. Que eu vejo muitas pessoas, eu quero empreender, eu quero vender empresa e tal. Se for uma puta ideia, até o cara vem e tiver uma atração, tiver muito cliente, ele até entra. Mas se for uma coisa tipo robótica, e as pessoas investem mais no empreendedor do que no negócio, porque o negócio sempre pode dar ruim, mas o empreendedor bom sempre vai fazer o negócio funcionar, vai pivotar e vai fazer acontecer. Então essa aqui é as minhas principais dicas aí de pegar investimento. Olha, eu vou ter tanta experiência que vocês ali vão ter essa trajetória, né? Como o Pedro falou, a gente pegou lá no segundo ano já de empresa, assim, a gente tinha, eu falo que a gente tinha um protótipo e um PPT. E, poxa, fazer robótica é algo que você precisa de um capital inicial muito grande para você começar a fazer aquela bolinha girar. Então, fazer o robô em si, como é que você faz uma empresa de robótica? Você precisa ter um robô. Então, para ter o robô você precisa de dinheiro. Então a gente fez o nosso protótipo inicial, assim, ó, é assim, e aí com capital próprio mesmo, e comprando, e aí a gente conseguiu logo no começo um anjo, que aí é o amigo, é o pai, e aí vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos fazer esse robô aqui, e aí a gente montou, pra vocês terem uma ideia, o primeiro protótipo de robô da Syncer custou mais de R$60 mil. Então, de novo, não Você tinha que pagar a conta no final do mês. Exatamente. Tinha que pagar o robô. E não tinha funcionário, tipo, não tinha, era a gente. Então era a gente trabalhando, fazendo, mas era comprando itens, tá? Fazendo muito Não, só pra ver se tá. ele tá falando. E aí assim, acho que a gente fez todo esse processo e tal, a gente fez a primeira captação de investimento. E aí que eu acho que começa o maior desafio do empreendedor, né? Que depois, se você capta o recurso, aí você, poxa, agora eu não tô falando só do meu tempo, meu dinheiro, agora também tem o dinheiro do investidor que está entrando junto ali naquele negócio. E aí isso muda um pouquinho a cabeça do próprio empreendedor, porque a coisa ela fica... poxa, a responsabilidade é igual o Homem-Aranha já dizia, né? Tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. Eu acho que isso ajuda a amadurecer a empresa. E a gente fez mais uma rodada recentemente, né? E eu acho que isso já era num momento diferente. É um momento de que, poxa, eu já tenho o meu Product Market Fit aqui mapeado, eu tenho muito bem como é fazer robótica, só que eu ainda tenho essas proposições aqui que eu preciso de capital para poder testar, para poder escalar, para poder abordar esse mercado. E é aí que a gente foi de novo fazer uma captação. Mas assim, antes de captação, vai no banco, BNDES, poxa, vou fabricar, a gente tem vários... Fundo perdido, né? Uma boa. Fundo perdido, tem FINEP, tem Embrapi, tem um monte de coisa que a gente vai antes e realmente esse dinheiro ele é para escala, principalmente de produto e comercial. Se você vai fazer P&D, você vai fazer... Acho que tem outras alternativas que são mais custo-efetivas ali para você fazer além da captação. Mas eu acho que assim, o momento de fazer a captação é quando você tem uma ideia muito boa ali de como você vai escalar algo que já existe, né? E não necessariamente você botar aquele primeiro ovo, talvez, né? E na maior parte dos negócios, né? Você consegue fazer isso bootstrap mesmo, com o seu recurso, com o seu tempo, com o tempo dos seus sócios. E aí eu acho que isso até melhora uma coisinha que o Heinz falou, que é, poxa, quanto de porcentagem, como que vai ser? Isso vai depender muito do estágio que está o seu negócio. Então você está antes da receita, poxa, é bem mais difícil de você conseguir defender uma valoração da empresa, uma porcentagem ali do que o investidor está chegando, do que quando fala assim, olha, eu tenho o meu Product Market Fit, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho um modelo comercial que já para de pé e agora eu preciso de grana para poder ou colocar no marketing, ou para fazer aquisição de cliente, ou para poder ter mais produto para poder vender. Então acho que vai muito de cada negócio, mas eu diria que talvez um balizador ali seria você fazer uma primeira captação pós-receita inicial ali da empresa e ali validação, né, do modelo de negócio. Então tem o que todos eles já falaram. Existe a primeira fase, que é o tal do FFF,
que é o family, né? Família, friends, amigos e fools, os idiotas. Aqueles caras que acreditam que vai dar dinheiro. É importante você pegar esse dinheiro, mas eu acho que é o seguinte, vou amarrar o que você falou antes de dor, né? Se você acredita que você tem uma dor, se você vai trazer dinheiro para o seu negócio, era bom fazer o que o Pedro falou, né? Toma cuidado com o tipo de sócio. O tipo de sócio você vai trazer, olhando tudo que a gente conversou. O sócio mais fácil é aquele que é o teu bolso e a nota fiscal. Ele gera capital suficiente para você, na verdade, começar a progredir e valorar a empresa. E esse é o primeiro pedaço. O segundo é o que o pessoal chama de smart money, mas eu acho que no final a brincadeira é você escolher alguém que vai te dar a capacidade financeira de iniciar um ciclo novo, não aquele que você prova o teu negócio. Aquele que você pegou lá, montou o teu produto, foi lá no primeiro cliente, mostrou, funcionou, levou para o segundo, e aí o terceiro diz assim, eu preciso, você não tem dinheiro, desesperadamente. Nessa hora, você precisa procurar um dinheiro que caiba no teu negócio. E por que significa caiba no teu negócio? Quem fica rico muito rápido com dinheiro de investimento, gasta muito rápido e entra num ciclo muito ruim. E isso é o que acontece com a maioria das empresas. Você está lá, vendeu para o teu terceiro cliente, não fez um BP, não está preocupado com meta, não está preocupado com o que existe acontecendo por aí e simplesmente faz uma rodada, busca um belo caminhão de dinheiro e aí enche tua empresa de mesa de mármore, cadeiras de Giroflex e o caramba 4, que não alimenta seu negócio. Isso é quando você fica rico e não pensa como você é pobre. E aí eu acho que a minha recomendação nesse ponto é capta, mas capta aquilo que vai te manter focado no seu negócio, vai ficar focado em ser pobre naquilo que não é seu negócio. Não precisa de carro, pessoal, não precisa de nada que não seja computador bom para trabalhar, um bom comercial para poder te vender, uma boa área de comunicação para poder executar. Então, essa hora é a hora de você pegar o investimento. Quando você passar dessa segunda fase e você precisar de realmente dinheiro para escalar, que nem esse meu amigo deve estar passando agora, porque agora tem que distribuir para vários lugares, tem muita logística, muito estoque, escolhe um sócio que na raiva seja bom contigo, né? Que entenda teu dinheiro como dinheiro, não como um lixo, né? Não está preocupado em só retirar, está preocupado em fazer com que a empresa ande, tá ok? E que beba junto contigo o suficiente para você ficar alegre, não mais do que isso, porque senão ele não serve para nada. E por último, não decida pegar férias, que nem o Pedro falou, pois esse cara tem que ser demitido ontem. E aí nessa hora, eu vou dizer uma coisa que eu acho que o Pedro falou, mas eu quero muito de exaltar. Pega, faz um contrato com um bom advogado. Gaste dinheiro nisto. Por quê? Enquanto tiver tudo bem, tá tudo bem. Mas na hora que tiver briga, tem que valer o que está escrito. Porque se não valer, ai meu Deus do céu, ele já deve ter visto isso acontecer, eu já vi isso várias vezes, é muito chato. E é uma coisa que normalmente o pessoal negligencia. O advogado nessa hora não é o cara que vai escrever um belo contrato, é o cara que vai pensar como é que a gente se separa. Estou casado contigo, como é que eu separo? Como é que meu plano vai para a direita e o teu vai para a esquerda? E ninguém vai ficar chateado, porque combinado não sai caro. Combinado. Tá bom, pessoal? Agradeço o tempo aqui. Aê! Fica à disposição esses dias, a gente fica aqui na lateral. Vocês têm última mensagem aí, 30 segundinhos, 15 segundinhos cada um, só para fechar com o pessoal? Poxa, não tem como. Não. Vou acrescentar só o seguinte. Que você veio daqui. Então aproveitem essa oportunidade, galera. Eu sei que vocês devem estar em um monte de projetos aí do CEIA também, projeto Axit, tem oportunidade ali. Aproveitem tudo que vocês têm e montem a rede de conexão pessoal de cada um de vocês. Acho que aqui, qualquer um, poxa,
a gente vai estar aqui no canto, quiser conectar, perguntar. Ô, Lucas, tem vaga de estágio na Sinca? Tem vaga de estágio na Sinca, tem Acho projeto que mais novo, tem, quem quiser. Tem projeto novo da Sinca com pesquisador júnior, pleno, sênior. Quantos pesquisadores tem lá na Sinca? 23, do CEIA. E aí, então, quer trabalhar com robótica? Fala com a gente aqui e tal. Lucas, quero empreender com robótica. Você me ajuda? Ajudo. O que eu puder. Pô, desde indicar pessoas que vocês podem falar, com o quê. Eu acho que assim, a maré alta sobe todos os barquinhos. Então eu quero provar que no Brasil dá pra gente fazer robô. Não precisa ir na China, não precisa ir no Japão, nos Estados Unidos. Dá pra fazer tecnologia aqui no Brasil para resolver problema brasileiro. Eu acho que esse é a questão. Aê, olha aí. Nada como. Me inspira a escutar os locals, né? Ó, eu vou só dar um depoimento. Eu não vou passar teus 30 segundos, tá? Beleza. Pessoal, olha aqui, ó. Eu aprendi que existia Goiânia. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu aprendi que existia Goiânia do jeito que é o CEIA, o ACT, há 11 meses. Eu estava numa palestra no Rio de Janeiro e em algum momento alguém fez uma pergunta de qual é o investimento da NVIDIA no Rio de Janeiro? E ele falou um número. E aí o cara falou com toda a certeza da vida: então o dobro em São Paulo deve ser o maior, né? Ele falou: não, é quase que 5 vezes maior lá em Goiânia. Eu estava bebendo uma garrafa de água, igual eu estava aqui, eu cuspi tudo porque eu não entendi nada. E desde então eu tenho tentado me aproximar de Goiânia. Eu diria que assim, eu voltei a ser criança. Eu não sei se vocês entendem que isso aqui é uma Disneylândia. É uma Disneylândia maravilhosa. É tão maravilhosa que há 4 meses atrás eu abri minha primeira empresa aqui. Ainda não tenho fomento, ainda não tenho nada. Eu peguei dinheiro no meu bolso. O Luiz, que trabalha aqui, que é de vocês, aluno de vocês, começou comigo. A gente hoje tem 10 pessoas do CEIA trabalhando com a gente. Está fazendo uma revolução no mundo musical. Além do Joel, eu montei o Sua Música, eu montei quase que 12 empresas. A gente tem 10 pessoas fazendo um negócio de propósito, né? Tudo que ele acabou de falar. É maravilhoso ver isso acontecer. Às vezes eu fico muito pé da vida. Eu já fui programador na minha vida. E aí às vezes eu estou sentado com o Luiz e a gente define uma nova coisa, eu vejo o pessoal definindo, e aí ele me entrega esse negócio um dia depois. E se eu tivesse programando amanhã, quase 3 meses, 4 meses depois. E isso me deixa doido. Então, eu também estou aprendendo como é que é algumas coisas, porque é excitante. E eu vou falar das minhas palavras, o que o Pedro falou. Cara, você não tem ideia do que existe aqui. Isso aqui é maravilhoso. Descubram dores e descubram como usar essa ferramenta. E bota essa ferramenta para disruptar. Isso aqui é um polo de desenvolvimento que não existe. Eu estava em São José no processo da NVIDIA e as pessoas falavam do CEIA, pessoas falavam da UFG e falavam com orgulho. E você não tem ideia do que acontece aqui. E assim, só se você pega o avião. Eu acho que quando eu vi aqui com algumas pessoas e eu estava no avião meio triste. E aí, quando eu soltei do avião, a pessoa que estava do meu lado, ela falou assim: cara, teu semblante mudou. Muda, eu gosto de estar aqui, eu realmente gosto, não estou puxando o saco de ninguém. Porque na hora que você entra aqui, até aqui, você aprende tanta coisa, você vê tanta possibilidade de execução, que você não vê em nenhum outro lugar. Então, fiquem contentes com o que vocês têm, dê valor ao que vocês têm, que nem ele está falando, mas principalmente, achem dores para resolver, pessoal. O Brasil está precisando disto, né? A gente está precisando cada vez mais de trabalho ético, de execução, de disciplina de execução, de tirar nota fiscal, de pagar imposto, de fazer essa coisa acontecer. E isso aqui tem aqui. É isso. Tá bom, pessoal? Aê! Você viu? Pelo amor de Deus. Fala pessoal, a gente estava aqui no Palco Verde falando sobre empreendedorismo científico, como tirar sua ideia do papel. E aí, 3, 2, 1 e... CEIA! Goiânia, capital da